Então vamos lá? Como nós terminamos os livros poéticos e nós passeamos aí por esses livros e vimos a importância deles para a nossa vida como ser espiritual que somos, né? Saber que Deus não se preocupa só com alguns aspectos da nossa vida, mas se preocupa com um todo. Então, muitas vezes, para estudar a Bíblia, nós precisamos conhecer a cultura do povo que viveu lá. Então, sempre dou essa aula para que a gente aprenda alguns significados. Muitas vezes nós lemos um texto da Bíblia e às vezes, se você souber o que significa aquele símbolo naturalmente ou literalmente, fica mais fácil a compreensão do texto da Bíblia, né? Porque a Bíblia é um livro totalmente simbólico, não é isso? Então você não encontra essa questão da cronologia na Bíblia e você não encontra também essa questão, muitas vezes, de realidade. É preciso interpretação. O fantástico é saber que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Às vezes você lê um texto, e nós vimos quando nós estudamos os Salmos, que vocês fizeram aquele trabalhinho dos Salmos históricos lá, né? E muitos dos Salmos são a referência àquilo que o autor falou sobre uma experiência que ele estava vivendo na prática, e como que essa experiência doeu, trouxe tristeza, né? Trouxe angústia, trouxe alegria, trouxe sentimento de vitória, de orgulho de servir ao Senhor, né? E todas essas coisas. Então, essa aula é muito importante. Nós, muitas vezes, como cristãos, nós precisamos entender essa questão da simbologia. Uma vez eu indiquei aquele livro aquele filme, Nárnia, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu indiquei o livro para algumas pessoas da liderança da igreja. E eu perguntei depois, e o filme daí? Ela falou, eu comecei a assistir aquilo lá, só vi demônio naquilo lá, e aí eu desisti. Ela não viu por trás da história, não viu nada da Bíblia, não viu nenhum símbolo, não viu nenhuma verdade bíblica estabelecida no filme. E eu fiquei pensando assim, cara, como que essa pessoa vive com a Bíblia na mão, é uma liderança, e não consegue interpretar essa questão de simbologia na Bíblia. Então isso é muito perigoso, né? Nós precisamos estudar a fundo para a gente não ficar meio perdido por aí no meio das coisas, né? Então assim, hoje é muito fácil e perigoso também, né? Às vezes você entra na internet, você encontra um monte de autores falando sobre muitos assuntos. E aí você tem que ter a curiosidade de pesquisar vários autores, o original do texto, as referências desse texto, para que você também não entre em engano, não é isso? Então nós precisamos disso. Na nossa época, eu mais velho, sim, a gente não tinha os recursos de internet na época, comecei a estudar a Bíblia, né? Então você tinha que comprar livros, né? Então você estudava a Bíblia com um manual bíblico, um dicionário bíblico, né? Porque você precisava navegar por a cultura daquele povo, pela geografia deles, né? Por todo o conjunto de dados que tinha em volta daqueles textos, para você ter uma ideia, uma compreensão do que estava acontecendo, né? Quando a gente começa a estudar, por exemplo, textos igual aquele lá do tanque de Siloé, né? Que as águas se moviam uma vez por ano, né? E o primeiro que tocasse as águas era curado, né? Depois você descobre que aquilo era uma cultura. Não existe nenhum relato de alguém que foi curado naquele tanque, né? Não tem ninguém que foi curado naquele tanque. A única pessoa que foi curado que estava perto daquele tanque foi porque Jesus chegou e falou assim, e aí, como é que está? Ele falou, rapaz, quando a água mexe, que eu vou pular dentro, alguém vai na minha frente, né? Então Jesus vai e resolve o problema daquele homem ali, sem precisar daquela tradição, daquela coisa. Então muitas das coisas que nós temos na página da Bíblia, às vezes são tradições judaicas. E quantas vezes nós vemos tradições judaicas interferindo no nosso culto,
ou na nossa liturgia. Quantas vezes nós vemos tradições mundanas também interferindo na nossa liturgia, né? Como que o sincretismo religioso hoje, né? E você vê muitas igrejas copiando rituais de Umbanda, né? de culto afrodescendente, né? Dentro do culto. Então, quando eu copio um culto, quando eu copio a forma do irmão cultuar, então eu estou fazendo o quê? Eu não tenho identidade diante do Senhor. Não é isso? Porque nós somos diferentes, não é isso? Uns falam mais, outros falam menos, né? Então diz que a Madre Teresa de Calcutá estava falando sobre oração e a pessoa perguntou assim: quando você está orando, você fala o que com Deus? Ela falou assim: eu não falo nada, eu só escuto. E aí perguntou: e Deus fala o quê? Ele também não fala nada, ele só escuta. Então que dimensão que está uma pessoa, o interlocutor e o locutor, onde ninguém fala nada e eles se comunicam? Que coisa é essa da oração em que as pessoas não precisam falar nada e Deus se comunica com ele? Que conexão é essa onde o silêncio muitas vezes tem uma mensagem? Então tudo isso está dentro da compreensão da Bíblia, né? Está dentro de entender o que é uma vida no Espírito, né? Então quando nós compreendemos as figuras do Velho Testamento, ela é essencial para a gente ter uma visão da Bíblia que para que o nosso ministério da palavra não se perda. Por exemplo, eu já vi muitos cristãos desprezar o Velho Testamento, mas toda a simbologia e a construção do tabernáculo, que é a igreja hoje, ela está lá no Velho Testamento. E muito da simbologia que tem lá, ainda nós aplicamos hoje para compreender o real sentido da coisa, né? Então as figuras que são usadas, elas enriquecem o texto, que além do sentido literal, que é o sentido óbvio, tem também o sentido figurativo, normalmente fonte de maior profundidade, maior amplitude da comunicação divina, mas que também nunca contradizem o sentido literal. Sentido figurado não pode contradizer sentido literal, não é isso? Essas características formam a ligação entre símbolo e a realidade. E o que esse símbolo quer manifestar? Quem conhece esse desenho aí? Conhece, não? Nicole? Não? Então, beleza. Então, olha só. Então, nós sabemos que existem coisas que são sobrenaturais, tá? Elas não têm forma visível. E sabemos que tem coisas que são naturais, onde nós podemos pegar carteira, Evinha, caneta, naturais e sobrenaturais. Não é isso? A filosofia grega descobriu isso lá em 400 a.C., antes de Jesus. Mas essas coisas já eram reveladas lá no livro de Jó, que foi 1700 anos. Olha como é que Deus está bem na frente do mundo filosófico, não é isso? Então, olha só, o Platão contou essa alegoria, chamada alegoria da caverna. Então, diz que aqui é uma caverna, aí tem 3 prisioneiros aqui, que eles foram sentenciados a viver no fundo dessa caverna. Beleza? Acorrentados de forma que eles não podiam olhar para trás para contemplar o mundo exterior. Aqui nessa antessala tinha alguns seres que traziam alguns símbolos. Não é isso? E aqui na entrada dessa caverna tinha uma fogueira que estava sempre acesa. Então essa fogueira e a entrada de luz do exterior da caverna, ela reproduzia uma luz que projetava as sombras desse objeto aqui no fundo da caverna. Então eles estavam ali. Eles ouviam barulho lá atrás, ouviam vozes, sabia que tinha um mundo exterior, porque vinha uma luz lá de fora e projetava as sombras lá na parede. Você já imaginou viver numa situação onde a única coisa que você sabe são as sombras da realidade? Já pensou em viver assim? Você ouvir o barulho, saber que existe um mundo real, mas não conseguir
saber como ele é verdadeiramente, você só vê sombras. É assim que é uma pessoa sem Cristo. Então diz que esse prisioneiro, fazendo muito esforço, ele rompe a corrente, escala a caverna e sai lá no mundo exterior, e ele pode contemplar agora as coisas como elas são. É isso? Como elas são verdadeiramente. Na hora que ele contempla esse mundo exterior, lá tem sol, tem lua, tem tudo, nas coisas tem outra dimensão. Então, ele diz o quê? Eu vou voltar lá no fundo da caverna e contar para eles como que é o mundo lá fora. Né? Mas ele corre alguns riscos, né? Quais os riscos que ele corre? Os amigos não acreditar neles, porque eles estão tão acostumados com as sombras, dizer assim, é um mentiroso, e pegar ele e matar. Mas esse homem aqui também, ele não vai conseguir mais viver como ele vivia antes, tendo contemplado o mundo exterior. Ele não pode voltar para o interior da caverna e continuar nessa mesma posição, vivendo só de sombras. Então, quando nós lemos as Escrituras, isso Platão fez para dizer que existe o mundo material e o mundo imaterial. Existe um mundo visível e um mundo invisível. Ele separou daí o mundo material do mundo imaterial. Não é isso? Então, existem verdades que estão acima da nossa compreensão. Esse filósofo falou. Ele não conheceu Jesus, ó. Não conheceu Jesus, mas ele já pensou assim. Existem verdades que estão acima da nossa compreensão. E ele diz que essas verdades são extraídas a partir desse mundo invisível, que é a nossa mente, a nossa racionalidade. Então, todas as vezes que ele queria acessar uma verdade superior, ele fazia na forma do diálogo. Então, Jesus, quando ele queria que você tivesse uma revelação, e ele sabia que se ele falasse, você não ia compreender, ele falava assim, senta, vou te contar uma história. E aí ele dizia assim, certo homem viajava de Samaria para Jerusalém e era preciso passar, nem lembro agora a história direito, deu um branco agora. Então diz que esse homem vem e, enquanto ele fazia aquele trajeto, salteadores cercam ele no meio da estrada, batem nele, tomam o dinheiro dele, deixam ele ferido e correm. E aí Jesus diz que passa algumas classes de pessoas. Passa um sacerdote, muito ocupado com as coisas do templo, né? E a vida sacerdotal. Então era quem de forma religiosa podia ajudar aquele homem, e diz que ele dá a volta por longe e passa embora. Mas vem um escriba também, um cara que era representante da lei, que podia, né, também dar uma força para aquele cara. Esse cara também passa de lado e aí vem quem? O samaritano. Ninguém dava nada por samaritano. Samaria era o lixão humano. Ninguém esperava nada daquele cara. E diz que ele desce, correndo risco, né? Cuida, faz os primeiros socorros ali, coloca o cara em cima da sua montaria, leva até um lugar seguro, paga a hospedaria do cara, o tratamento, e diz, quando eu voltar, se ele tiver dado qualquer um gasto extra aí, o senhor deixa aí que eu vou pagar. E aí Jesus faz a pergunta, para acessar uma verdade que está acima da compreensão do homem. Quem é o próximo desse homem? Não é isso que Jesus fazia? Quando ele queria que os discípulos descobrissem uma verdade que estava oculta no Espírito, ele contava uma história, não é isso? E aí antes dele terminar a história, você já falava assim, saquei já. Mas antes dele fazer isso, essa verdade estava encoberta. Vocês não têm ideia de quantas verdades encobertas foram descobertas com a manifestação de Jesus na terra. Foi top. Top. Quando Jesus se manifesta, ele abre o baú das verdades, porque ele conhece o sobrenatural, ele conhece o secreto. Nós não conhecemos, não é isso? Quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente sempre vai ser enganado. A nossa mente nos engana, e aí Jesus vai e abre esse negócio, né?
Fala assim, o que fizeram com as nossas mulheres, liberta as mulheres, né? Valoriza as mulheres da sua época, é sustentado por mulher numa sociedade totalmente machista, né? Não é isso? Uma sociedade louca da época, né? E aí Jesus faz tudo isso. Mas o inferno, ele gosta de manter as pessoas como? Acorrentadas no fundo de uma caverna, para que elas não conheçam a verdade de Deus, e elas ficam se queixando que a Bíblia é difícil, é complexa, eu não consigo entender. Eu leio, não consigo entender, dá sono, porque ela vive acorrentada. E ela não faz nenhum esforço para escalar a sua caverna de conhecimento, para sair de dentro disso. Lindo, né? Não é Natal, não. Eva, aqui é a sua área de conhecimento, onde já foi iluminado. Não é isso? Aqui é a sua área de trevas. Trevas, o desconhecido. Se eu aumentar a sua área de conhecimento, aumenta ou diminui a sua área de trevas? Você tinha uma mentezinha fechada. A sua área de conhecimento era pequenininha, mas a sua área de desconhecimento também era pequena. Você não sabia que tinha tantas verdades. Quanto mais você estuda, quanto mais Deus abre a tua mente, mais você entende que você não é nada e que a sua área de conhecimento aumentou, mas a sua área de desconhecimento aumentou mais ainda. Então, quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei. É verdade ou não? Agora entenderam meu raciocínio? Você entendeu por que a gente precisa da mente de Cristo? Você entendeu por que nós precisamos nos esforçar, como Platão disse, para sair dessa zona de conforto e de prisão? Oi. Sim. E quanto mais conhece, mais liberdade. Mais liberto. Então, olha só, quando eu entro no Google e faço umas pesquisas doidas às vezes, eu vejo que tem coisa que eu nunca sonhei na vida saber, é ou não, gente? Então, se quer liberdade, tem que sair da zona de conforto. Mas olha só, Jesus abre esse troço, abre isso, olha como foi aberto. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, tudo começa, as trevas começam a se retorcer, há terremoto, pessoas são ressuscitadas. É ou não? Esses relatos estão lá no livro, né? A terra racha, treme, pessoas que estavam mortas foram vistas andando depois, né? Olha quantas coisas loucas aconteceu com esse movimento. O inferno sabia, olha, a luz chegou. A luz que estava presente lá no começo, ela chegou. E agora nós vamos ser descobertos, porque o diabo não gosta de luz. A coisa que o diabo mais gosta é de crente ignorante, crente que vive nas trevas. Porque daí ele pode fazer o que quiser com ele. Não é verdade? Pode fazer o que quiser com ele, porque ele vive limitado. Então, quanto mais eu conheço, mais livre eu sou. E outra, eu não estou falando só de conhecimento humano não, tá? O conhecimento humano é só uma pequena alavanca para a gente sair do mundo das trevas. É só uma pequena alavanca que contribui. O conhecimento genuíno é o de Deus. Agora, quando você submete o conhecimento humano ao conhecimento de Deus, aí você bomba. Não é verdade? Você bomba. Entendeu? Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes você encontra salas de aulas teístas e salas de aulas totalmente ateístas. Mas é incrível como a sala de aula dos que crê, elas têm nota maiores do que a sala de aula de incrédulos. É incrível como a aula é melhor onde tem crente. Gente, eu estou puxando. É incrível como as mulheres crentes são as melhores. É incrível como nós somos sobrenaturalmente os melhores. Eu não estou falando isso de forma orgulhosa, não. Eu estou falando na posição que o Senhor nos colocou. Nos tirar do lugar de prisão e levar e assentar nos lugares celestiais. Eu estou falando disso, desse milagre. Desse milagre. O inferno falou, vai ter troco. Eu vou pegar esses crentes.
E aí começou, cerca dali, cerca daqui, né? E aí a igreja de Atos 2, quando chegou no ano 300, ela começa a declinar. Ano 500, Idade Média, trevas. A igreja se uniu com o governo, Constantino. Aí tornou-se um objeto de poder chamado feudalismo. E aí ninguém estudava mais. Aí que ficou bom para o diabo, né? Ninguém estuda mais. Só quem podia estudar era quem estudava para padre e quem era da família real. O resto era tudo ignorante e tinha que sustentar aquela classe de vagabundo, né? Sim, sim. Ele quer manter na ignorância. E aí, 1000 anos nós ficamos. 1000 anos nessa droga. Numa igreja mentirosa, fazendo rituais vazios. Deus tem o seu remanescente. Os escolhidos dele. Está sempre oculto, né? Sempre oculto. E aí tem homens lá como Calvino, Lutero, tantos outros reformadores, os caras estudando e vendo na palavra de Deus. Mas como é que nós chegamos numa besteira dessa, né? Como é que nós pegamos a verdade e fizemos isso com ela e de repente esses caras implodem de dentro para fora? A primeira grande medida da reforma foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. O primeiro trunfo da reforma foi abrir escolas para tirar as pessoas da ignorância, porque a igreja tem que fazer isso. Uma igreja que não faz isso, ela está fadada ao fracasso. Eu vi a oração de quem aqui? Foi da Ana, agradecendo a Deus pela igreja, pela FAAR, que tem instruído pessoas, não é isso? Igreja que não faz isso é igreja de fracasso. Isso aqui devia estar cheio de crente. De crente, eu não estou nem dizendo de descrente. Porque depois você vê os caras, não sabe de nada, e quer ter uma vida cristã vitoriosa. Você está lidando com o ser das trevas, alguém treinado em aprisionar nas trevas. Você não está lidando com o ser bobo. É alguém que faz maldade desde que foi criado. E aí a gente crente acha que é alguma coisa, e aprende a fazer algumas coisas e se acha. Então, essa analogia do Platão, ela vem nos falar algo óbvio. Então existem verdades que são superiores e verdades que são inferiores. Para que eu, exalto, possa acessar as verdades superiores, eu preciso de uma ajuda. O Platão achou que era a mente humana, mas eu sei que não é. A única mente que pode me levar para as verdades superiores é a mente de quem? De Cristo. Se eu tiver essa mente, eu vou para as verdades superiores. Se eu não tiver, eu não vou para as verdades superiores. Então, gente, assim, a nossa cultura é uma cultura muito poderosa. Mas se nós não levarmos, às vezes eu fico olhando, eu fico pé da vida com a minha célula, porque você tem um momento ali no início, na maioria das células, um momento ali no início que você tem que falar de visão, não é isso? Gente, quem somos nós, igreja em Ariquemes? Quem que eu vou pedir aqui? Eva, faz um momento visão aqui agora. Você está na célula, faz aí. Quero ver com que paixão você faz isso. Vai lá, você está na sua célula, tem 30 pessoas hoje na reunião, tem um lanche gostoso, tudo pronto, agora você vai falar da visão. Vamos lá. É isso mesmo, você fala, irmãos, o trem é bom. Vai lá. Irmãos, vocês sabem que nós somos a igreja, não sabem? Isso mesmo. A igreja somos nós, não é aquela casinha que nós estamos. Boa. A casinha é só o local. Então, quando nós não vamos à igreja. Nós vamos à reunião da igreja. E aqui, nesse local, nessa casa, na casa da Ionara, que nós estamos reunidos, nós estamos aqui porque todos nós, a visão do Senhor para as nossas vidas, é que todos nós somos ministros da palavra. Então, se levante.
Muito bem. Se levante e coloque uma célula dentro da sua casa, porque o Senhor quer isso. O Senhor deseja que você expresse tudo de bom da vida dele nessa terra. Muito bem. Vê? E outra coisa também, e eu já vejo esse trem multiplicado aqui, ó. Fulano vai ir com uma, fulano vai ir com o outro, o cara está se torcendo de raiva de você, mas você está dando direção. E às vezes não acontece, irmão. É aquele trem, vamos fazer uma oração, a palavra xoxa do caramba, come aquele lanche e vai embora, todo mundo infeliz achando que teve uma célula. Para, rapaz. Tem que ser bom. Se não é para ser bom, não é para ser bom, mas tem que ser bom. Quando vai começar sem visão, eu falo, gente, vamos falar para esse povo o que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos grupo de amigos, não. Nós estamos lutando contra o cão. Nós não somos grupo de amigos. Nós não somos grupo de ensino da palavra, nem grupo de oração. Em tudo isso aqui é multiplicação. Nós queremos cada casa dessa cidade uma célula. Essa visão tem que ser plantada. Mas o diabo ele fica feliz. Eu vou manter esse monte de crente aí, 30 crentes se reunindo durante 5 anos. Ninguém trabalha, ninguém faz nada. Todo mundo enfastiado, cheio de palavras, mas não usa para nada. Não ganha ninguém, não evangeliza ninguém, não tem visitante. E o diabo fala, puxa vida, tô bombando. Se eu manter eles mais 15 anos presos nessa visãozinha, o inferno está cheio. É ou não, irmão? Essa é verdade? Eu estou falando com um pouco de deboche, mas essa é verdade. Essa é verdade. Então, se a gente não abre os olhos para isso, para ver essa realidade, até o mundo, até Platão, que nunca conheceu o Senhor, descobriu, existem verdades que são superiores. Nós precisamos descobrir esse trem. Nós precisamos descobrir essa verdade. Aí Jesus desce do céu e faz o quê? Eu vou revelar para todo mundo essa verdade. Bom, os crentes ficam doidos da cabeça, né? Você via Paulo ali, nós estamos no livro de Atos, no circuito 4x4, né? Paulo chega no meio do povo e fala assim, um coxo lá, e falou, viu que o coxo tinha fé para ser curado, falou, levanta, rapaz, em cima do teu tornozelo aí, diz que o coxo deu uma aprumada ali. Pronto. Aí o cara falou assim, é Júpiter e Mercúrio. São 2 deuses do Olimpo. Ele falou, não, nós somos só homem mesmo, o que tem aqui é de Deus. Então esses caras, eles fizeram isso, né? Então assim, eu fiz essa introdução aqui, porque nós precisamos aumentar a nossa área de conhecimento. Nós precisamos entender que não dá para perder tempo. Aí, às vezes, eu vejo as pessoas se reúnem para falar nada, sabe? Aí eles me chamam, vamos na casa de fulano, vai ter uma comilança lá. Eu falo, mas só isso só? Então não vou não. Porque esses momentos eles são bons, irmãos, mas eles não produzem nada. Não produzem nada. Se for célula, eu vou. Agora, se não for, não tem interesse. Sou amigo das pessoas, às vezes chamo para ir na minha casa, mas o meu objetivo é que o reino seja edificado. Nós não podemos perder tempo com as coisas desse mundo. Aí se você reúne com uma pessoa, come bem, uma boa companhia, fala mal da vida dos outros, fala mal do governo, fala mal de todo mundo, não fala nada de Jesus. O que nós fizemos com esse encontro? Então nós precisamos entender que nós precisamos voltar para o nosso livro, para a nossa cultura. O livro que revela a nossa cultura é a Bíblia. Se nós não nos debruçarmos sobre esse livro, falar, vou conhecer esse livro, nós temos um sério problema, não é isso? Então vamos lá. Acho que é aqui mesmo, isso. Então olha só, classificação dos símbolos. Existem basicamente 12 categorias de símbolos usados nas escrituras. Ações simbólicas, cores simbólicas, criaturas simbólicas, nomes simbólicos, números simbólicos, objetos simbólicos, simbologia na natureza, simbologia no corpo humano, metais simbólicos, alimentos simbólicos, locais simbólicos e personagens simbólicos. Tudo isso, se nós quisermos interpretar a Bíblia de forma com maestria, nós precisamos estudar tudo isso. Não é isso?
Entender que muitas vezes por trás de um símbolo existe uma verdade que me ajuda a interpretar a Bíblia. Eu vou postar depois. Vou. Diretrizes de como interpretar os símbolos. Devido ao fato de muitos símbolos serem usados mais de uma vez nas Escrituras, devemos comparar todas as referências para termos um entendimento completo do desdobramento progressivo do significado do símbolo. Então vamos lá, um símbolo que aparece na Bíblia 2 vezes de forma diferente. É da serpente. Né? A serpente é uma simbologia de quem? De Cristo, né? Mas quando Moisés levantou uma serpente no deserto, o que aquela serpente representava? A nossa natureza caída. Não é isso? Então, você vai encontrar a mesma coisa com 2 significados. Aí você precisa de quê? Estudar os contextos para saber em que contexto, o que Moisés queria dizer quando levantou aquela serpente. Se ela revela a minha natureza humana caída, a minha natureza satânica, né? A natureza de serpente que existe no exalto ainda na minha carne. A natureza que eu luto contra ela, luto no espírito, né? Então, uma serpente pode significar essa natureza, mas pode significar o Cristo, né? E aí o Cristo se manifesta, Moisés levanta aquele símbolo, porque todos que olhavam para aquele símbolo eram curados. Mas nós olhamos como que essa serpente pode significar Cristo? Porque lá está a nossa natureza caída. Mas a serpente, originalmente, ela é o símbolo de Satanás, Lúcifer, né? O enganador, o ladrão, né? Geralmente a Bíblia interpreta a Bíblia, assim devemos conferir comparativamente as Escrituras em busca de interpretações. Mais de uma coisa, frequentemente os símbolos têm significado negativo ou positivo, bom ou mal. Devemos analisar as características próprias do símbolo, pois daí provém o porquê de Deus tê-lo escolhido. De o símbolo não tem interpretação na palavra, devemos considerar o contexto do texto e as circunstâncias para discernirmos o pensamento e ideias colocados. A natureza do símbolo geralmente nos dá uma dica de sua interpretação. Então, se eu tenho um símbolo que ele não aparece um significado lógico, eu vou precisar de ler muitas histórias daí para saber por que o autor usou aquele símbolo. Então, por isso que às vezes o trabalho não é tão fácil. É como escavar pedras preciosas. A Bíblia é um livro assim. Às vezes tem que cavar fundo para descobrir uma verdade. Ouvir muitas pessoas, ler muitos autores, né? Depender do Espírito Santo de Deus para ter uma revelação mais profunda, né? Então nós devemos descobrir o elo entre o símbolo literal usado naquilo que representa para descobrirmos características comuns a ambos. Então eu pego lá o leão e eu pego a serpente, e a serpente, por que Moisés usou aquilo lá, por que a serpente é Satanás e por que ele levanta uma serpente na forma de Cristo. Aí eu vou ler todo o texto e vou entender de que aquele povo estava sofrendo. Então é necessário considerar os símbolos cumulativamente, isso é, num dado texto encontramos aspectos que completam o sentido encontrando em outro. Então muitas vezes as características do símbolo literal corrobora com as características do símbolo espiritual e aí fecha uma ideia. A Bíblia explica a Bíblia. Vamos lá. Opa. Então, algumas classificações dos tipos aqui. Os tipos são geralmente classificados em 4 grupos, né? Pessoas, ofícios, instituições e eventos. A Bíblia está cheia dessas figuras, sim ou não? Pessoas são, ao contrário das criaturas simbólicas, pessoas que realmente existiram e cujas características, ofícios e funções, forma de vida e fatos vividos, trazem uma extensa semelhança com pessoas no Novo Testamento. Exemplo, Isaac, lá no Velho Testamento, é um tipo do Cristo. Quando pediram um sinal de Jesus, ele deu do profeta Jonas. Então, às vezes, você vai encontrar figuras no Velho Testamento que apontam para Cristo no Novo Testamento. E aí você tem que descobrir todas elas
Porque às vezes você vai ler um texto lá no Velho Testamento e vai ficar sem compreensão porque você não sabe o significado daquela figura. Por exemplo, a Arca de Noé, ela simboliza o que no Novo Testamento? O próprio Cristo, né? Ele é a nossa arca. Né? Então vamos lá, ofícios. São funções específicas confiadas a pessoas, grupos de pessoas ou tribos que apontam para funções que viviam no Novo Testamento. Exemplo, o sacerdócio, né, que representa um ofício de Cristo. Então, qual é a função do sacerdote? Eu encontrei uma definição bem bacana. Não existe a frase, assim na terra como no céu? Então, o que o sacerdote faz? Faz as coisas do céu acontecer onde? Na terra. Não é isso? O que o sacerdote faz na família? Faz a bênção materializar, né? Então ele tanto leva da terra para o céu, quanto traz do céu para a terra. Então a função de sacerdote, quando eu sou sacerdote do meu lar, eu tenho que fazer o quê? Fazer ser realidade aquilo que acontece no céu dentro da minha família. Não é isso? Então vamos lá. Ofícios, né? Nós passamos. Instituições. Certas instituições do Velho Testamento apontam tipologicamente para instituições do Novo. Exemplo, o tabernáculo de Davi, que é um tipo de igreja. Não é isso? Então Davi vê que aquele tabernáculo de Moisés era obsoleto, porque devia ser muito nojento lá, né? Sangue, fezes, né? Vísceras. Devia ser bem fedido, né, não, irmãos? Aquela bicharada toda. Davi constrói um que não tinha nada disso. Né? Uma tenda onde a presença de Deus se manifestava ali, ó. Então, Agora, eventos. Deus produziu vários eventos históricos para servir com pré-figuração de eventos prometidos para o Novo Testamento, né? Então, você quer ver? Existe uma festa que era chamada festa de trombetas, não é isso? Nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. Essa festa eu acho que não se manifestou ainda não, porque o Senhor disse que vai tocar a última trombeta, né? E trombeta serve para quê? Para reunir, né? Por exemplo, todo mundo estava lá em volta do templo, né? O arraial, todo mundo quietinho. A hora que a trombeta tocava, você via as barracas se mexer e o povo se organizar, né? Então, é uma coisa lá do Velho Testamento. Um evento que eles faziam. Então, diretrizes para a interpretação, nós vamos repetir aqui. A aplicação do princípio deve estar de acordo com o contexto. O princípio tipológico deve ser usado em conexão com o princípio simbológico. Princípio, símbolo, pelo fato dos tipos geralmente incluírem os símbolos. O sentido típico das escrituras deve ser solidamente baseado no sentido literal. O sentido tipológico não pode contradizer o sentido literal. A Bíblia não pode dizer uma verdade e o seu sentido tipológico contradizer essa verdade. Você não vai encontrar esse tipo de erro na Bíblia, porque geralmente um texto corrobora com a interpretação do outro, reforça. Quando nós estudamos isso nas características da poesia hebraica, foi assim que nós vimos, né? Então, como síntese, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso, ela mesma fornece-nos as chaves de cada interpretação. Então, não tem como eu estudar Apocalipse sem ler Daniel, né? Os dois livros estão atrelados em algumas revelações, né? Um profeta, lá naquela época, já falando de coisas no futuro, né? Então, nós temos aqui um dicionário que fala sobre algumas coisas que nós precisamos saber. Olha só. Ações simbólicas. Adulterar, corromper, misturar, falsificar as coisas santas. Ajoelhar, reconhecer nossa pequenez, ao mesmo tempo que a deidade e a glória de Deus. Andar, expresso em dois sentidos.
viver e conduzir a vida obedecendo certos princípios e prosseguir no que está edificando. Apedrejar, executar juízo, rejeitar certa pessoa com suas práticas, com suas ideias. Nós não precisamos jogar pedra para apedrejar, né? Assobiar, admirar-se da desgraça de um povo ou de alguém, pasmar-se diante de certas calamidades, comer, ingerir, expresso em dois sentidos, ter parte com a pessoa da qual se come, uma aliança ali, né? Porque comida tem essa particularidade, ou interiorizar o que se ingeriu, permitir que o que se comeu passe a fazer parte do nosso ser. Então nós somos aquilo que nós comemos, não é isso? Clangor de trombeta, anúncio da manifestação da glória de Deus. Quando a Bíblia fala de dores de parto, processo pelo qual se passa até romper num determinado alvo espiritual. Edificar um monumento, construir algo ou obra que glorifique o homem. Endurecer a cerviz, não se deixar corrigir, não aceitar disciplina, resistir presunçosamente a Deus e aos irmãos. Entrar no barco, aderir a determinada situação, erguer as mãos, reconhecer-se criatura terrena ante um Deus altíssimo. Cores simbólicas, você pode ver nos textos, analise os textos que você vai ver que eles sempre estão atrelados às cores. O amarelo, dourado, ele, no caso do ouro, simboliza a natureza divina. Sempre que falar de Deus, nós vamos ter o ouro para representar a sua glória, a sua natureza, né, de rei. Porque o amarelo, o ouro, está atrelado a isso simbologicamente. O azul simboliza as regiões celestiais, o céu, a procedência celestial. Branco, pureza total, santidade, vida redimida. Escarlate ou carmesim, o pecado, o sangue perdoador dos pecados. Púrpura, a autoridade do rei, lugar de força e governo. Preto, trevas, caos, ausência de Deus, morte. Criatura simbólica, abelha, os demônios em legião. Tem um filme chamado Megido, já assistiram? Que a hora que o cara abre a boca assim, sai um enxame de dentro da boca dele, ele é o enviado de Satanás, e aquele enxame começa a percorrer as nações. É bem bacana essa cena. Megido. Escreve-se Megido. Águia, guerreiros poderosos levantados e enviados por Deus e seus adversários. Aves imundas, demônios de escala inferior. Basilisco, cobra, simboliza o diabo. O nome aqui a gente às vezes nem sabe o que é, né? Boi, simboliza força, mansidão. Cristo Jesus, que mesmo poderoso, deixou crucificar-se. Mas Beelzebu também, um demônio em forma de touro. Né? Bode, expiação, Jesus, nossa redenção. Cão, natureza pecaminosa, imundícia gerada pelo pecado. Dragão, Satanás, príncipe dos demônios. Olha a galinha. Galinha, o zelo e a proteção de Deus sobre os seus filhos, né? O profeta fala isso, né? Como eu quis, ó. Pois é, mas a Bíblia usa ele para dizer que o cachorro é capaz de comer o próprio vômito, né? Jumento. Natureza empedernida, obstinada, não tratável, independente. Esse bicho é bruto, né? Quem conhece jumento sabe que o bicho é bruto. Leão, Jesus e sua fúria contra os inimigos de seu povo. Lobo, os demônios que vêm matar, roubar e destruir. Ovelha, cordeiro, humildade, mansidão. Peixe, os homens, alvo do evangelho. Porco, natureza humana. Pecaminosa, irrecuperável. Não tem cura, né?
porco que você vai botar gravata nele. Se soltar perto do barro, acabou. Serpente, Lúcifer, Satanás, príncipe dos demônios. Touro, principados demoníacos, fortíssimos e ameaçadores. Aqui Beelzebul se encaixa. Então existem dois sentidos, né? Estrela da manhã também é usada para dois significados na Bíblia. É. Isso. Os números, agora, ó, não é astrologia não, tá, gente? Ninguém vai consultar o signo depois não, né? Então, número 1, o número de Deus, unidade, né? Perfeita. 2, testemunha, o testemunho válido. Para se condenar uma pessoa, precisava de 2 testemunhas. 3, número da divindade, trindade. 4, toda a terra alcançada, 4 cantos, por isso que a igreja é quadrangular. 5, dons e graça para Deus edificar e alimentar o povo. Os dons são quais? Ele mesmo deu uns para. Isso. Mas se basear nisso aí, sem o Espírito Santo. E sem o texto. Então você vai interpretar o texto. Então o 6 é o homem e a besta. Por isso que a besta é 666. O que é? Homem, homem, homem. www. Então, às vezes as pessoas pensam que eles vão vir com um carimbo horrível, chegar aqui na testa da Eva e... Então, olha só. Então, às vezes, aquilo que está na sua testa é aquilo que você pensa. Só você abrir a boca revela o que tem no seu coração. Você conhece o carnal de longe, é ou não? Porque ele fala de obras da carne. Então, e nas mãos? Aquilo que faz. É só você olhar o que uma pessoa faz, você vai descobrir se ele pratica obras de justiça ou não. Então, o símbolo era na testa e nas mãos, não é isso? Número 7. A plenitude alcançada, a perfeição, né? 8. Número da ressurreição, do novo começo. Jesus ressuscita no primeiro dia, um dia depois do 7º dia, não é isso? É? O dia do Senhor. É, numerologia. 9. O que é finito, limitado. 10, número da lei do governo. São 10 mandamentos, né? O que mais que tinha de 10 na Bíblia? Não, as 12, as tribos era 12. Tem mais uma coisa que era 10. Ah? As 10 virgens, a Bíblia usa isso. 11, desordem, coisas incompletas, desintegração. 12, autoridade perfeita, né? 12 apóstolos. Ó 13, ó o 13 o que é, ó lá. 13, rebelião, apostasia, desvio. 14, número da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa começava justamente no 14º dia, né? No 10º dia você separava o cabritinho lá. 4 dias de purificação. No 14º dia. 17, número da ordem espiritual, né? O capítulo lá que fala da prestação sacerdotal de Jesus, né? João 17. Número 24, número da ordem sacerdotal e a perfeição governamental. Diz que no céu vai ter 24 anciãos sentados nos seus tronos. Agora, 30, consagração, maturidade para o ministério. Idade que a pessoa se torna absolutamente capaz. Jesus, com 30 anos, começa seu ministério, né? 40, número da provação. 40 dias para chover. 40 dias de jejum. Né? 40 anos no deserto. Né? 50, número da libertação e da liberdade. Não, nem só Pentecoste também. Como é que é o nome
do ano do Sabate, não é... Como é que é, Maria? No 49º ano tinha um ano que era... Gente, a palavra vem aqui. Vai lá, Moab, ajuda aí. A cada 50 anos, jubileu, né? 7 períodos de 7 anos, né? Então tudo voltava à sua... Você devolvia o escravo, devolvia a terra que você alugou, tudo voltava de origem, né? Tem o jubileu e tem o sabático, né? Um ano a cada 7 a terra também descansava, né? 70, número da multidão de uma geração. 10, que é a ordem sacerdotal, vezes 7, que é a perfeição, 70. Estou fazendo até conta, estou quase numerólogo. Estou falando que eu já estou interpretando o negócio aqui. 75, separação e purificação. 120, fim da carne e começo da vida do Espírito. 12 vezes 10. 12 vezes 10. Bacana isso, né? Então, olha só. Olha só. Então, nós falamos outros dias sobre essa questão de festa. Essa é uma apostila que eu tenho no Word. Essa apostila é velha, que eu baixei da internet, eu uso até hoje. Ela tem tudo sobre esse símbolo. Eu vou postar depois lá no grupo de teologia, se vocês quiserem estudar. Ela é 66 páginas só, mas tem tudo isso aqui. Tem tudo. Aqui eu só coloquei uma amostra para a gente fazer essa aula aqui. Então, instituições tipológicas, nós temos as festas. As festas, como nós falamos, não são como as festas de hoje, né? Hoje as festas não tem sentido, né? E aí tá essas coisas aí, e é a festa cristã, né? Os crentes criaram um trem desse, né? Foram os padres lá que criaram a festa. É o Carnesvale. Não, originou de uma festa cristã. Porque como ia entrar no período da quaresma, eles resolveram fazer um bota fora, a igreja. Olha como que a igreja sem a verdade é um problema, né? Então vamos fazer o Carnesvale? Vamos. A gente come tudo que a gente aguentar nesses dias, porque aí a gente vai entrar naquele período de privação. Quem é católico sabe do que eu estou falando. Vai entrar no período da quaresma. Muitos não comem peixe ali, né, e tudo, durante um período longo. Mas fazia esse bota fora, só que houve influência do mundo nesse bota fora, e aí tornou-se isso que é hoje, que eu não vejo sentido nenhum nessa festa. É só para pegar doença, para assassinato, prostituição, destruição de família, né? Esse é o objetivo dessa festa, né? Então, a forma como Deus enxergava as festas era uma forma totalmente diferente, né? Então nós temos aqui, tinha 3 convocações durante o ano. O ano do judeu começava no mês de Abib, abril. Então fim de março começava o calendário anual deles. Então, a primeira convocação. Então aqui Êxodo 23:17 diz o quê? 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Então, 3 vezes do ano, os varões teriam que ir até Jerusalém para se apresentar diante do Senhor. Então, a primeira festa era o quê? A Páscoa, né? Então, eles celebravam o quê? O dia que o Senhor os tirou do Egito, né? Daquele lugar terrível, né? Simbolizando ali a Páscoa, que Cristo é o Cordeiro Pascal. Lá no Egito eles usaram um cordeiro comum, não é isso? Mas essa festa era celebrada para celebrar a vitória, né? O poder de Deus, a soberania de Deus. Então se matava o cordeiro, se preparava tudo da mesma forma, com as ervas amargas, com os pães ázimos, né? Então eles entravam para dentro dos seus lares e comiam, né? Então a primeira dessas celebrações era a Páscoa. A segunda era dos pães ázimos. Então a Páscoa terminava do 14º dia,
Então, ali, a partir daquele dia, você não comia durante 7 dias fermento. Não é isso? Fermento, você não comia. E outra coisa também, os pães ázimos foram importantes na Páscoa, por quê? Porque naquela noite eles foram liberados para sair meia-noite. A hora que morre o primogênito, o faraó libera, não é isso? Fica com raivinha lá, depois da pressão de Deus, e libera. Então diz que as mulheres estavam com a massa nas suas assadeiras e não colocaram fermento. E aquela semana foi terrível, né? Porque eles não tinham provisão. Então eles comeram daquela massa sem fermento vários dias, né? Até o Senhor conseguir a provisão para eles. Então o fermento, se tivesse fermento, o que faria? Estragaria a massa, né? Não é isso? A irmã boleira ali está balançando a cabeça. E a massa sem fermento, ela dura mais. Se você assa ela, ela não se perde, né? Ela não cria alteração. Então foi muito importante para eles. Então as dos pães ázimos. E no dia da apresentação dessa festa, eles levavam 2 pães com fermento. Agora, para nós, é importante observar que todos esses símbolos têm uma simbologia. O fermento, por exemplo, simboliza o que para nós? Pecado, né? Pecado. Pecado que tem poder de alterar aquilo que Deus fez, né? Que altera a massa, né? Você bota fermento numa massa, ela incha, né? O pecado tem essa capacidade de alterar, de criar uma ilusão sobre aquilo que não é, né? Essa festa aqui também, irmãos, a terceira aqui, ó, ela era importante, das primícias. Então, 10º dia prendia o bezerrinho, a ovelhinha, o cabritinho lá, ele ficava ali em observação durante 4 dias. Foi o que fizeram com Jesus. Diz que no 10º dia, diz que Jesus se manifesta lá em Jerusalém. Ele entra e fala: opa, eu sou o cordeiro aqui, ó. O que eles fizeram com ele? Levaram para o interrogatório. E aí os fariseus, os saduceus falaram: vamos pegar ele em alguma falha e dar-lhe questionamento. Os herodianos e todo mundo. Ele passou pelo exame nos 4 dias. Quando terminou, eles não tinham nada para acusar Jesus, né? Quando apresenta ele a Pilatos, Pilatos diz: qual o crime do homem? O tribunal de vocês já interrogou eles. Oxe, não confia na gente, né? Nós estamos dizendo que é bandido, né? Mas não tinham do que acusá-lo. Perfeito. No 14º dia ele é imolado, mas ele se apresenta como sacrifício lá. Então essa festa tem toda essa simbologia. Depois dos pães ázimos, vem a festa das primícias, né? A festa das primícias, elas, diz que, estava ouvindo um autor hoje, dizer que passeando pela região de Israel, ali, da Judéia, dizer que o campo estava plantado assim, e diz que eles plantam tudo junto, mas tem uns que saem na frente, né? Então tinha alguns cachos que estavam já maduros, né? Então eles dão primeiro, eles são a primícia, né? E o cara olhou e falou assim: mas o que vocês fazem com esses que já estão maduros antes dos outros? Ele falou assim: nós vamos cortar todos eles e levar para o templo, né? Como forma de gratidão ao Senhor. A primícia é do Senhor, os primeiros frutos é do Senhor. Legal, né? Então você vê que a festa, eles estavam agradecendo o Senhor. Aqui está começando a colheita, nessa primeira convocação. Está começando a colheita. Você vai ver que vai terminar na última convocação. Não é isso? Vai terminar na última convocação. Aqui nós temos a festa de Pentecoste, que era uma festa que comemorava essa questão dessa vida no Espírito, né? Essa vida na dependência de Deus, porque para eles era depender de Deus mesmo, né? Então eles eram felizes com tudo aquilo que Deus dava para eles, né? Para nós a festa de Pentecoste tem a ver com uma vida abundante no Espírito, né? Para eles também a dependência de Deus tinha a ver com abundância no Espírito. E aí lá para setembro, outubro, eles tinham essas 3 convocações aqui, que é a última do ano, né? As trombetas, né? Era a festa onde as trombetas eram tocadas e todo mundo se manifestava em Jerusalém ali, né?
Para vocês terem uma ideia, tinha festas dessa, por exemplo, aqui dos tabernáculos, eles iam para Jerusalém com tudo. Diz que as pessoas das cidades em volta de Jerusalém, eles saíam das suas cidades, iam para o campo, porque a cidade ficava só cheia de cabana, entendeu? Cabana para todo lado. Porque eles vinham de longe. Agora você imaginou esse tanto de gente comendo, cagando, dormindo, né? Devia dar nojeira nessa cidade, né? Mas eles estavam ali com o seu tabernáculo montado, né? Com a sua cabana montada na cidade, pela rua, em qualquer canto, esperando o toque da trombeta para eles se manifestarem com gratidão diante do Senhor por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo a eles, né? E uma festa importante também, lá no final, é a da expiação. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santíssimo. Então, eles pegavam dois animais. Um deles, eles imolavam e tiravam o sangue. Esse sangue, o sumo sacerdote precisava do sangue para entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que ser aspergido sobre a Arca da Aliança. No outro, no bode, né? Diz que ele pegava o pecado, botava a mão na cabeça do pecador, simbologicamente, botava na mão na cabeça desse bode, fazia a transferência do pecado e pegava um homem forte, igual o irmão aqui, e falava assim, ó, tu vai no deserto até tu aguentar, e solta esse bode para ele não voltar mais. Então esse ritual era feito todo ano, 2 animais. Um era morto, o sangue era aspergido, e o outro era colocado o pecado sobre ele e levado ao deserto. Simbologia. Diz que o Senhor perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. O bode desapareceu, o pecado também. Legal, né? É uma festa legal. Não é essas festas? Ué. Tem sentido a coisa, então não era uma festa qualquer. Aí depois, a hora que você pegar a apostila lá, você dá a ler para você. Então, essas eram as 7 principais festas do povo de Deus, né? Todas elas com o objetivo de gratidão, de reconhecimento, de abundância, de vida plena, né? De um Deus que se preocupava com eles. Vamos lá. Então, eu coloquei esses aspectos da festa aqui, né? Um que nós precisamos observar é o aspecto histórico. Então, as festas celebradas em memória de algo que Deus já fez, como no caso na Páscoa, né? E Deus sempre deixa os seus memoriais, não é isso? É interessante como Deus trabalha com essa questão memorial, não é isso? Eles são importantes e devem ser respeitados ao invés de serem destruídos, né? Então, se você olhar na sua vida com Deus, teve uma experiência que marcou a sua memória. Eu até hoje eu tenho memoriais, na minha experiência com Deus. Eu lembro de pessoas, lembro de momentos, de lugares onde Deus falou comigo, onde eu tive uma experiência, que o Senhor mantém isso. Então nós temos a Páscoa, um aspecto profético, as festas indicam algo que Deus fará. Então trombetas, eu ainda acredito que ele vai ser um rebuliço o dia que a última trombeta tocar, irmãos, né? Já imaginou o que vai acontecer? O dia que a última trombeta tocar, o noivo chegou, aí nós vamos ver o trem estremecer tudo, né? Não é só o arraial que vai estremecer, não é como o arraial estremecia, não, é como esse mundo vai ser abalado na sua estrutura, no seu eixo cósmico, né? E o aspecto pessoal, o significado das festas deve ser cumprido em nossas vidas. Cristo, por exemplo, deve ser recebido como nosso Cordeiro Pascal, a nossa libertação do pecado e do inferno. Então, todas essas festas, depois vocês peguem o material lá, observem o aspecto histórico, profético e pessoal. Cada uma delas tem detalhadamente, depois vocês leem devagarinho, vai estudando, né? Vai descobrindo coisas sobre a verdade da Bíblia, porque é importante para vocês. Então, queridos, o homem
ele precisa acessar essas verdades que são superiores. Eu duvido que você não está saindo dessa aula do mesmo jeito, mas está saindo com a convicção de que tem um monte de coisa que você não sabe. Porque só de preparar a aula já tem um monte de coisa que eu não sei. Né? Só de preparar a aula eu vi que tem um monte de coisa que eu não sei. Mas que me despertou nessa manhã curiosidade para saber. Né? Às vezes Satanás vai falar para você, não, essa apostila tem 66 páginas. Não lê isso não. Né? E você vai passar por essa curiosidade sem tirar uma dúvida. E aí às vezes você esbarra no texto lá, e o texto fala sobre um simbolismo desse. E aí você não tem compreensão, porque você não sabe o que é aquilo. Então é preciso que nós despertemos o nosso coração. Que nós façamos esse esforço aqui, ó. Como fez esse cara aqui. Para nos libertar. Essas pessoas que estão aqui, quem são elas? Alguns inimigos nossos. Tradições, religiosidades, né? Tudo isso causa distração ou não nas nossas vidas? Às vezes uma tradição, uma religiosidade nos impede de experimentar a vida lá fora, a vida com o Senhor, a vida revelada, e nos mantém presos, sempre só nessas sombras, né? Eu acho que é muito difícil para o crente viver só nas sombras, nunca ter tido uma revelação de Deus. E nós não conseguiríamos viver assim, né? Ontem eu estava conversando com um rapaz, e ele falando assim, mas o Exalto está lá em cima e nós estamos cá embaixo. Eu falei, aqui em cima de quem? Não é verdade? Às vezes as pessoas pensam que você estuda muito, para quê? É porque eu tenho um nível de dependência, às vezes, maior que o seu. Então, às vezes, eu preciso buscar muito mais o Senhor do que certas pessoas. Eu estava falando sobre uma moça hoje, que ela é assim, ela vive bem aqui, vai no encontro e Deus fala com ela, é top, entendeu? Mas ela não consegue se sustentar, porque ninguém consegue se sustentar com uma reunião por semana. Eu mesmo, se fosse só uma reunião por semana, eu já estava no mundo. Então eu preciso de muito mais. Eu preciso de encontrar-me com o Senhor várias vezes durante o dia, várias vezes durante a semana. Porque se eu não fizer isso, a minha dependência não aumenta. Então, andar com Ele é o que nos faz dar manutenção na fé. Então eu preciso todo dia, eu preciso avançar mais, eu preciso de uma nova experiência, né? Por que você estuda tanto? Eu não estudo, é dependência de Deus. Talvez eu sou tão ruim, tão podre, né? Às vezes eu fico olhando os irmãos que passam pela casa de recuperação, eu também fui vítima de alcoolismo, né? Hoje, quando eu lembro que às vezes saía para uma festa e não voltava para casa, estava dormindo na rua, no ponto de ônibus, uma coisa feia, né? E aí Deus te liberta disso e você não quer mais isso. Então você faz o quê? Você corre na direção do Senhor. Mas você não corre só uma vez por semana, você corre todo dia. Então, todo dia que eu posso acessar uma verdade do céu, eu acesso. Por quê? Porque eu preciso de mais dependência, eu preciso de mais do Senhor, eu preciso de mais verdade, eu preciso de mais relacionamento. Porque senão a fé não é mantida. Não é verdade? Agora tem gente que não, ele vive uma vida sossegada, velho. Né? Ele parece que nem tem inimigo, ele está sempre no culto bonitinho, com a mão para cima. E eu sou atribulado constantemente, sabe? Experimentado, judiado, provado, jogado no chão. Ontem eu falava para um rapaz assim, acabou para você. Acabou para você. Ó, se eu descobrir quem é a mulher que você vai se casar com ela, eu não falo para você não estragar, porque você tem o poder de estragar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você tem que ficar no escuro, deixa Deus resolver a sua vida.
Os jovens estavam me perguntando no encontro ali, eu falei, que negócio de escolher, rapaz, é melhor ser escolhido. Não é verdade? Tem um monte de gente querendo escolher, você não sabe escolher, para que você vai escolher? Deixa escolher você, né? Eu nunca fiquei em negócio de escolhendo mulher na igreja, não, elas que me escolhiam. Só tinha uma coisa que eu escolhi, era o Senhor. Então onde que Exalto estava? Estava buscando a Deus. Onde que Exalto estava? Estava ministrando louvor. Onde que Exalto estava? Estava orando. Então, eu queria Deus. E aí ele pega e fala assim, vamos satisfazer o desejo do coração desse menino, né? E aí Deus faz. Mas aí as pessoas querem fazer escolhas e depois quer que Deus abençoe a escolha. Gente, é engano isso. Eu falei, fique no seu canto, meu filho. Olha só, tem um monte de gente olhando para você. Mas quem faz casamento no reino de Deus são os pais. O dia que eu ver que a moça se encaixa no teu perfil, eu sou o primeiro a dizer, ó. Mas se eu ver também que é cilada, eu falo, sai fora. Então é bom você não saber de nada, é bom você ficar no escuro para você não atrapalhar o processo de Deus. Então a vida com Deus é debaixo desse conhecimento e dessa dependência. As verdades são acessadas no céu, a mente é a de Cristo. O que passar disso é problema para a sua vida. Amém?